Olá, alunos do segundo termo da EJA. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula de hoje são anagramas. Você já ouviu falar disso? Bom, pegue folhas para você fazer suas anotações, lápis, borracha, caneta. E participe do chat lá da sua turma, junto com o seu professor. Mande as respostas e vocês, professores, repassem aqui pra gente, tá bom? Vamos então começar? Nós vamos começar então vendo a definição de anagramas. Anagrama é a reorganização das letras de uma palavra que tenham N letras para produzir outras palavras com ou sem sentido, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Se uma palavra não tiver letras repetidas, a quantidade total de anagramas é dado por N fatorial, que é este símbolo de exclamação. Mas o fatorial é uma operação matemática. Ela é a operação de multiplicação, tá vendo? Como é que a gente resolve o N fatorial? O N fatorial, a gente inicia a multiplicação pelo próprio N e multiplica pelo anterior, até parar no número 1. E aí a gente faz a continha de vezes entre os números. Então, quando a gente tem uma palavra que não tem letras repetidas, a gente resolve a quantidade de anagramas nesse formato, utilizando N, que é o total de letras da palavra, fatorial. Vamos ver um exemplo? Então, observe aqui. Exemplo 1. Encontre o total de anagramas da palavra bota. Vamos analisar, pessoal? A palavra bota não tem letras repetidas. Eu tenho um B, um O, um T e um A. No total, a palavra bota tem 4 letras. Então, para encontrar o total de anagramas, eu vou fazer N fatorial. Neste caso, o N vale 4. Então, como é que eu resolvo mesmo 4 fatorial? Começo a multiplicação no próprio número. Vou multiplicar pelo anterior, até chegar no número 1. Porque no fatorial a gente só usa números naturais. E agora eu faço a continha. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, a palavra bota terá 24 anagramas. Por exemplo, a própria palavra bota já é um anagrama. Um outro exemplo é a palavra B-O-A-T. Tem sentido? Só se fosse em inglês, né? Bom, outra palavra, por exemplo, ó, A-T-O-B. Então, se você for trocando as letras de lugar, você vai encontrar 24 palavras diferentes, com ou sem sentido. Entendeu direitinho? É fácil, né? Vamos treinar? Então, vamos aqui para a nossa primeira atividade. Atividade 1. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras das palavras? Letra A, ANE, A-N-E. E letra B, TICO, T-I-C-O. Então, pessoal, aplique o fatorial, veja o total de letras e coloque para a gente lá no chat quanto que você encontrou na letra A e na letra B. A gente volta em 2 minutinhos.
Gostei de ver da participação dos nossos alunos, hein? Colocaram lá no chat que a palavra Anne possui 6 anagramas e que a palavra Tico possui 24 anagramas. Então, quero mandar um abraço para os alunos daqui de São Paulo que estão participando e também do interior, lá de São José do Rio Preto, também da cidade de Bauru e Ribeirão Preto. Vamos então corrigir, pessoal? Você está com dúvida? Vem comigo. Então, nós vamos contar a quantidade de letras da palavra Anne. 1, 2, 3. Portanto, o nosso N é 3. O total de anagramas será 3 fatorial. Lembra? Começa a multiplicação no próprio 3, multiplica pelo anterior até chegar no 1. E agora faz a continha. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a palavra Anne tem 6 anagramas. Palavra Tico, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Portanto, N é 4. O total de anagramas será 4 fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse a gente já tinha feito mesmo, né? 24 anagramas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? E se a palavra for grande, faz do mesmo jeito? Faz sim. Então, eu quero que você calcule o total de anagramas da palavra exclusivo. Tem letra repetida? Não. Então, conte a quantidade de letras e faça o fatorial desse número. Use uma calculadora para te ajudar, porque a gente vai voltar em 1 minuto e meio, hein? Quero ver as respostas. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue, he's under my skin. What would I do without him? I have no clue, Candy boys got that head. Those bad boys flying high. Candy boys got that. Let's come on, Voltamos à atividade. Olha, 362.880 anagramas apareceu lá no nosso chat. Gente, que grande a quantidade, não é mesmo? Pois é. Então, vai um grande abraço aí para os alunos do professor Sérgio, da professora Ana Cláudia, da professora Terezinha, do professor Luiz Antônio e do professor João Gustavo. Vamos conferir, pessoal? Vem comigo. A palavra exclusivo, vamos contar as letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso N é 9. Portanto, o total de anagramas será 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E vocês têm toda a razão, 362.880 anagramas. Quanto maior a quantidade de letras da palavra, maior a quantidade de anagramas que pode ser feito dessa palavra. Mas nem todas as palavras não têm letras repetidas. Por exemplo, a palavra matemática tem um monte de A, de M, não é mesmo? E aí, como que a gente faz para calcular os anagramas quando tem letras repetidas? Por exemplo, a palavra fala
ela possui 4 letras. Beleza, quer dizer que a gente sabe que o N é 4. Porém, ela tem 2 letras As. Quer dizer, o A se repete. Então, quer dizer, se eu montar o anagrama fala e trocar este A com este, continua sendo fala. Mas para ser anagrama, uma palavra tem que ser diferente da outra, pela posição das letras. Se a letra é igual, é a mesma palavra. Então, como é que a gente faz para descobrir o total de anagramas de uma palavra que tem letras repetidas? A gente tem que dividir pelo fatorial dessa repetição. Assim, ó, se eu tenho uma palavra que tem N letras e tem K letras repetidas, eu uso uma divisão de N fatorial por K fatorial. Olha só, a palavra fala tem N igual a 4. E a letra A repete 2 vezes, então o K é 2. Então, a gente vai ter um A 4,2. Em cima, eu vou usar o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo, o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Aí, a gente simplifica o 2 vezes 1, sobra 4 vezes 3, portanto, a gente tem 12 anagramas. Observe que aqui em cima, eu coloquei para você os anagramas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E os de baixo são as repetições. Por isso que a gente divide pelo fatorial da repetição. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil para você? Muito bem. Olha aqui o nosso exemplo número 2. Quais são os anagramas da palavra Bahia? Ah, então peraí. Eu estou vendo que a palavra Bahia tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, eu sei que o N é 5. Então, tá. Só tenho um B, um H e um I. Porém, eu tenho 2 letras As. Então, quer dizer que o nosso K é 2. Então, eu vou fazer A 5,2. O N é o 5, o K é o 2. Então, no numerador da fração vai o 5 fatorial e no denominador o 2 fatorial. Vamos desenvolver. Então, numerador, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Denominador, 2 fatorial, 2 vezes 1. Posso simplificar o 2 e o 1 de cima e de baixo. Então, vai sobrar para nós 5 vezes 4 vezes 3. E agora a gente multiplica. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, a palavra Bahia terá 60 anagramas diferentes. Certo? Então, retomando. Quando você tem uma palavra com letras repetidas, você vai contar o total de letras da palavra e vai dividir pelo fatorial das quantidades de repetição. Tranquilos até aqui? Vamos treinar? Então, vamos lá. Atividade 3. Qual é o total de anagramas da palavra a seguir? A palavra é barro. Barro. Quantas letras tem? Ah, é o N. Quem está repetindo? Ah, é o R 2 vezes? Beleza. Então, pessoal, faz a continha direitinho e manda para mim lá no chat quantos anagramas são. A gente volta em 2 minutinhos. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about it. He makes my knees go weak, got his song on repeat. Sick of falling in love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do
Voltamos da atividade. Olha, no chat só apareceu 60 anagramas, foi a única resposta. Então, vai um grande abraço aí para os alunos da professora Ana Paula, do professor José Henrique, do professor Gustavo, do professor Rafael, os alunos lá de Piracicaba, de Limeira e de São José dos Campos. Vamos conferir, pessoal? Vem comigo. Vamos então contar o total de letras da palavra barro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o N é 5. Agora, a gente observa que nós temos 2 letras R. Então, o nosso K é 2. Portanto, a quantidade de anagramas será 5,2. No numerador da fração, 5 fatorial e no denominador, 2 fatorial. Vamos desenvolver? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por, desenvolvendo 2 fatorial, 2 vezes 1. Podemos simplificar o 1 e o 2 do numerador com o denominador e a gente vai chegar na continha de 5 vezes 4 vezes 3. Multiplicando, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, a palavra barro tem 60 anagramas diferentes. Muito bem. E aí, pessoal, você já entendeu como é que faz o anagrama de uma palavra que tem letra repetida? Tem certeza? Então, vamos para a nossa última atividade. Olha só. Qual é o total de anagramas da palavra a seguir? A palavra é Havana. Então, eu preciso saber qual é o valor de N e qual é o valor de K. Preste atenção, hein? Que agora essa palavra é maior, tem mais letras e tem mais repetições, certo? Então, faça com cuidado, coloque lá no chat quantos anagramas você encontrou. A gente retorna em 2 minutinhos. Voltamos à atividade. Gostei de ver. 120 anagramas. Então, quer dizer que a palavra Havana terá 120 palavras diferentes, com ou sem sentido, é claro, né? Então, vai um grande abraço aí para os alunos lá da cidade de Cajuru, Orlândia, Monte Alto e também para os alunos da professora Isabela, da professora Flávia, da professora Benedita, do professor João Gustavo, e eu acho que eu já falei o nome dele hoje, hein? E do professor Pedro. Muito bem,
Vamos conferir, pessoal? Vem comigo. Então, vamos contar o total de letras da palavra Havana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso N é 6. Agora, eu vou observar que eu tenho um H, um V e um N, mas eu tenho 3 letras A. Então, o nosso K é 3. Portanto, o total de anagramas vai ser A 6,3. No numerador da nossa fração, será 6 fatorial e no denominador, 3 fatorial. Vamos desenvolver, pessoal? 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por, desenvolvendo 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Podemos simplificar o 1 de cima com de baixo, o 2 e também o 3. Portanto, o A 6,3 vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4. E agora a gente tem que efetuar a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12 com zerinho. Então, tem toda a razão, pessoal. A palavra Havana tem 120 anagramas diferentes. Muito bem. Agora vem um desafio para você. Vamos calcular o anagrama do nosso nome? O meu tá fácil, hein? Peraí. Opa! Eu me chamo Inês. Não tem letras repetidas. E o seu nome tem letras repetidas? E se tem, já vai ficar mais difícil, hein? Agora, veja bem, o meu nome tem 4 letras. Tá fácil, nós já calculamos esse total de anagramas hoje, não é mesmo? O total de anagramas vai ser 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, pessoal, se o seu nome também tem 4 letras e não tem nenhuma letra repetida, vai dar 24 anagramas. Por exemplo, você chama Hugo? Igor? Ah, quanto nome que não tem letra repetida, hein? Muito bem. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. E para esse desafio do seu nome, procure o seu professor para conferir o total de anagramas, se você acertou, tá bom? Bom, nós estamos aqui terminando essa aula e não esqueça de fazer a avaliação dela. Então, vai aparecer para você aí o QR Code e o link. Entre lá e diga o que nós precisamos melhorar aqui no Centro de Mídias para que vocês, alunos, aprendam cada vez mais matemática e gostem também. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!